Olá pessoal, bem-vindo a mais um podcast da Rafus Press, Biblioteca Submersa. E hoje nós vamos falar de um livro. Ele está longe de ser submerso, o autor idem. O autor ganhou o Prêmio Nobel nos anos 80, faleceu um pouco tempo depois, né? Autor recentemente falecido, ele não faz nem 50 anos. E é um autor búlgaro, de expressão alemã, muito usual, né? Como Kafka, né? Que era tcheco. Ou Lukács, que era húngaro, né? A língua alemã, ela tinha uma influência muito forte no centro da Europa, com exceção da Romênia, que fica mais ao sul, né? Ali a predominância sempre foi o alemão, o italiano e o francês, né? Mas esse autor é Elias Canetti. E ele escreveu, a gente vai falar um pouco sobre o romance dele, o Auto de Fé, não é só Auto de Fé. É um romance incrível, espetacular, né? Foi uma das grandes leituras aí da minha época de faculdade, né? Eu li esse material na faculdade e emprestado, inclusive, pelo professor Luiz Nazário. Ele me emprestou um livro de Jacob Wassermann chamado Kaspar Hauser, Enigma do Coração, e um livro de Wells, que é o Holy Terror em inglês, em português foi traduzido como Grande Ditador, talvez por influência do Chaplin, né, pela tradução. E do que trata então o Auto de Fé? A gente vai falar um pouquinho disso, porque ele trata de ele faz uma representação interessante de um processo de insanidade e de loucura que vai, digamos assim, ou de desrazão, que vai justamente do indivíduo para a sociedade e vice-versa, né? E vai e volta, né? Um processo aí de zigue-zague, né? De ida e volta, na verdade, de idas e vindas. E nesse processo de desrazão, você tem inclusive a própria razão envolvida nela. Então, o Canetti foi um dos primeiros autores a perceber como que se dá os esquemas de construção do nazismo, né? Mas vamos falar um pouco antes do livro em si. Ele foi escrito nos anos 30, publicado na Alemanha em 35, com um título comum na Alemanha da época, esses títulos meio simbólicos, né? Como, sei lá, Montanha Mágica, né? Então era Die Blendung, o título original, que é o Ofuscamento, ou Sonâmbulos, do Hermann Brock. Era o Ofuscamento o título. E assim que saiu a versão em inglês autorizada pela Jonathan Capp, acho que é a versão britânica, vamos dizer assim, ele correu lá e o Canetti, eu acho que ele pensou melhor e achou um título melhor, que é o título da versão em inglês, que passou a ser um título meio que usado quase em todas as versões. Também é título da versão em português, não é? E a versão em inglês passou a ser o Auto da Fé, né? Quer dizer assim, como uma expressão em espanhol, em português é o Auto de Fé. Eu acho que quase todos os idiomas, todas as traduções seguem essa expressão. Mas por que o Canetti mudou? Tem uma grande diferença entre o ofuscamento e o Auto de Fé. Não é? É um processo, o outro é uma instituição. Bom, eu acredito que tem a ver com alguns momentos do livro, que eu não vou revelar, evidentemente, para não estragar a experiência. Embora o leitor, desde o momento que ele abre esse livro, ele sabe o caminho que as coisas vão seguir. Existe uma máxima em narrativa, assim, não é uma máxima, né? Na verdade é uma espécie de percepção econômica da própria narrativa, que é o seguinte: quando uma narrativa coloca um elemento ali, e devido ao caráter dela, eventualmente, esse elemento vai ter uma proporção destrutiva ou não, X, em geral, acima do esperado. E é exatamente o que acontece, né? Mas enfim, por que escolhi então de Auto da Fé, o Auto de Fé? O Auto de Fé é uma instituição, uma das mais complexas e bizarras instituições humanas, uma instituição ritualística criada pela Santa Inquisição, enfim, quando da instituição da Inquisição, né? Mas levada a cabo com um grande impacto na Espanha e Portugal, né?
em Espanha e Portugal e nas colônias, inclusive Brasil, né? Mas especialmente nas colônias de língua espanhola, onde ocorreram autos de fé gigantescos em Lima, né? E por aí vai. Bom, o auto de fé, nem vou descrever aqui, eu vou trazer alguns livros sobre o tema, porque é um tema bem fascinante, em breve. Mas ele era uma mistura de teatro da crueldade, aquilo que hoje em dia, vamos dizer assim, é um show de horrores, uma fraude gigantesca, né, em termos assim, quase que uma piada em termos judiciais, enfim. Era como eu falei, uma instituição muito complexa, cujo objetivo era, na verdade, processar, incriminar e condenar hereges em relação à ortodoxia cristã. Herege era os judeus, especialmente Portugal e Espanha, né, que judaizavam em segredo, os cristãos novos. E o resultado do auto de fé, que era a condenação, óbvio, né, era acompanhado de apu da multidão, que era justamente o resultado, era a corrida ao queimadeiro. O queimadeiro era onde realmente era feito as execuções, não era durante o auto de fé. Existe essa visão iluminista, especialmente, que não condizia com os testemunhos, mas tinha a ver principalmente com a percepção horrível dessa instituição, que durou até o início do século XIX, né? Mas enfim, o Canetti escolheu esse título, que tem um impacto gigantesco, muito maior que o ofuscamento, né? E esse título que foi utilizado na tradução brasileira. A tradução brasileira nós tivemos duas vezes, né? Duas traduções. É do mesmo tradutor, que é o Herbert Caro, um tradutor muito competente. A primeira tradução data aí dos anos 80, o Canetti ganhou o Prêmio Nobel em 81, é aquela típica edição que vem a foto do Prêmio Nobel na capa, né? É da Nova Fronteira, nem sei se tem uma edição mais nova agora, né? Provavelmente deve ser a mesma tradução. A tradução do Caro é praticamente aí um modelo de tradução do alemão desse material complexíssimo, né? Então a edição da Nova Fronteira tem lá suas 600 e tantas páginas, né? Não tem nenhum tipo de paratexto, só os textos da orelha, né? Eu tenho essa edição e nos anos 2000, acredito eu, a Kozak lançou uma nova versão com a mesma tradução, né? Tradução de Herbert Caro, mas com dois ensaios. Um ensaio de Hans Mayer e um ensaio do próprio Canetti, retirado, se não me engano, do Consciência das Palavras, que tem um apêndice. Então tem dois paratextos bastante simpáticos e bem instigantes, né? Do Consciência das Palavras mesmo. E essa nova edição é da Kozak, ele tem uma sobrecapa lindíssima, né, com parece dizendo Confúcio, e capa dura, né, não tem mais aquele aspecto de obra de ganhador de Prêmio Nobel, vamos correr e lançar, né. Mas é um livro bastante difícil, e aí que a gente entra realmente no livro em si. O Auto de Fé é um livro sobre, na verdade, Auto de Fé, né, Auto de Fé é um livro sobre a loucura, né? A loucura aqui, evidentemente, não estou falando da loucura em termos de diagnóstico, em termos de um fenômeno médico reconhecível e descritível, né? Fala aqui da loucura como processo. Então a loucura, né, como da mesma forma como a palavra, na verdade a loucura como a linguagem entende, né? A linguagem falada e escrita de uma forma abstrata. Como, por exemplo, máquina. Máquina é uma palavra abstrata também, né? Ela representa todo tipo de mecanismo que tem um ritmo, que tem uma configuração, um automatismo. Loucura representa toda forma de desrazão, de, digamos assim, implosão dos elementos racionais que constituem a coerência do nosso universo, das nossas relações sociais, etc, etc, etc. E o Auto de Fé é uma espécie de enciclopédia exatamente de desagregações desses elementos, né? O personagem central é o Peter Keane, né? Que ele é um sinólogo, e ele tem uma biblioteca de 20, que ele tem um orgulho e repete sempre isso, né? De 25 mil livros. É bastante livro, é maior que a biblioteca de algumas universidades no Brasil. E ele dedica a vida dele aos livros.
gente pode dizer, ele dedica a vida dele ao estudo também, mas não exatamente, ele dedica a vida dele aos livros dele, não é? Ele então é um bibliófilo, né? A profissão que ele tem é quase que uma consequência das opções e do prazer que ele tira desses livros. A coisa começa a complicar, o mundo dele então é muito bem ordenado. O livro é dividido justamente nessa, digamos assim, estruturação do personagem em relação, do protagonista em relação ao mundo ao redor dele, que é justamente uma cabeça sem mundo, um mundo sem cabeça e um mundo na cabeça, né? São as três partes do livro. Então esse indivíduo problemático, ele tem uma vida extremamente regrada até o dia que aparece a Thérèse, que é uma espécie de empregada que cuida da casa. Ele não tem móveis, né? Ele só tem um sofá para dormir e uma mesa de trabalho. E livros. Não, no livro, praticamente a casa inteira é forrada deles, né? E a Thérèse, ela se aproxima dele, enfim, por vários, tem uma série de motivações, não é uma coisa só, não é um motivo só. Eles acabam se casando e isso não dá nada certo. Começa uma guerra entre ele e a esposa em torno da casa em si, dos livros. É interessante porque, embora eventualmente possa parecer uma questão até misógina, né? O problema é que, como são todos desagregados, né? O protagonista, ele não tem traços de uma pessoa normal, que é, sei lá, não é oprimida por uma criminosa, coisa do gênero. Não, eles são todos desequilibrados. E no desequilíbrio deles, eles percebem fragmentos de uma realidade que, digamos assim, tem traços de idealidade que nós, né, identificaríamos como algo como uma felicidade, não é? Na cabeça deles não é bem assim que funciona, então eles tentam alcançar essa felicidade das maneiras mais bizarras e torpes possíveis, né? E aí vão aparecendo novos personagens que vão agregando essa loucura, né? Se não me engano eu acho que deve ter isso até no ensaio. O próprio Canetti, ou se está nas memórias dele, né? Ele é famoso por escrito memória. O Canetti, ele tem uma obra muito vasta e muito variada. Ele é o típico exemplar de prêmio Nobel, assim. Ele escreveu para teatro. A autobiografia dele, que é em 3 partes, né? Uma Luz em Meu Ouvido, A Língua Absolvida, O Jogo dos Olhos, né? São 3 partes. É um modelo nesse tipo de livro, antecipa autoficção, antecipa uma série de elementos contemporâneos, né? Ele escreveu um ensaio que eu mesmo usei muito na minha vida, cara, e uso ainda, que é um ensaio sobre o poder das massas, chamado Massa e Poder, justamente. Ele escreveu ensaios menores, que ele coletou em um livro como Consciência das Palavras, que são brilhantes, né? Então ele é um excelente ensaísta, ele é um pensador, um pesquisador, né, que escreveu um tratado sobre massa e poder, sem ser acadêmico, né? Ele é um excelente dramaturgo, ele é um excelente com um pé no teatro do absurdo, ele tem uma elegância próxima do Dürrenmatt, né, que é um outro grande dramaturgo. Ele tem uma produção muito variada. E essa produção permitiu que ele ganhasse o prêmio Nobel. Mas o único romance que ele escreveu na vida foi justamente Auto de Fé. E voltando ao romance em si, ele trata então, como eu disse, como os personagens têm uma espécie de desequilíbrio na percepção da realidade circundante, todos eles. Claro que o Keane é o principal, né, digamos assim, é através dele que as histórias acontecem e a percepção dele da realidade é mais distorcida ainda. Mas todos têm, inclusive, e isso é interessante, a própria racionalidade reparadora, que é representada pelo irmão Jorge, né? Que meio que salva o personagem quando a loucura geral domina tudo, ele perde a casa, enfim, né? Quem salva ele é o irmão, e essa salvação dele pelo irmão também é irracional. Também é o irmão um psicanalista, né? Que revela um pouco digamos assim, a visão, né, do Canetti, que era uma visão crítica em relação à psicanálise, né? Então, assim, o que acontece? O livro, então, ele é uma representação, na verdade, não bem da loucura, no sentido
usual do termo, no sentido de perda, de delírio, né, de vida num estado delusional, assim, e muito mais uma percepção da loucura como um trânsito constante, né, entre o indivíduo e a sociedade, um trânsito de incompreensão das estruturas sociais, incompreensão das possibilidades oferecidas pela sociedade, incompreensão da maneira como a sociedade se estrutura e se sustenta, não é? E essa incompreensão é uma espécie de insatisfação também. O Kian, em determinado momento, ele vai se aproximar de párias sociais. E é um momento em que você tem uma visão de uma espécie de outra sociedade. Isso também era comum na literatura da época. Isso existe em Machen, isso existe em Meyrink, no Golem, que é uma visão da marginalidade social, uma vez que as sociedades estavam vivendo. Isso existe no filme M, né, do Fritz Lang. As sociedades estavam vivendo, especialmente as sociedades europeias, né, estavam vivendo mudanças constantes, econômicas, inclusive algumas mudanças provocadas pela guerra ou pelas crises sucessivas desde o final da Belle Époque, né, do final do século XIX. A grande crise sendo a guerra e a segunda grande crise, o crack da Bolsa de Valores. Então essas sociedades viviam uma espécie de estado constante de desagregação e de pré-desintegração. Então a marginalidade crescia muito, né? Todo tipo de escroque, né? E uma marginalidade complexa, desde elementos aí que vinham de revoluções exilados e tinham que sobreviver de qualquer maneira nos novos países, até todo tipo de escroque. Então existe um convívio com essa marginalidade, e o Canet, ele oferece uma visão mais complexa desse universo, que é justamente uma visão de uma insatisfação, não é? Existe uma sociedade excluída por N motivos. Esses membros dessa sociedade excluída, eles têm uma insatisfação com o universo que eles revelam de uma maneira espetacular, assim. E no Canet eles têm a sua ribalta, né? Seu grande momento, especialmente, digamos assim, demonstrado e apresentado na narrativa do Auto de Fé no Anão Fischerly, que é um dos personagens mais fascinantes da literatura do século XX, né? E esse Anão Fischerly, ele é esse pária que faz de tudo para sobreviver e que está lutando contra uma sociedade que coloca ele como pária e às vezes até como louco, mas essa própria sociedade e que gera essa loucura, né? Então isso eu acho que é o principal no Canet. A percepção que esses personagens ficam se debatendo antes de sossobrar, né, nessa sociedade, assim, nesse universo de loucura, mas esse universo de loucura no qual os personagens, digamos assim, se expressam através de uma linguagem demencial, esse universo de loucura é o próprio universo social, que era o universo social pré-nazista, né? Então a obra do Elias Canet é espetacular, é incrível, ela é praticamente um resumo do século XX. Não é fácil de ler, não é muito barata as edições usadas, não sei se tem edição nova, não é um livro interessante ter edição nova, né? É um tipo de leitura, como eu digo assim, por que ele não é um livro interessante ter edição nova? Porque hoje em dia nós temos o leitor contemporâneo, ele é um leitor que precisa de um guia para saber o que é uma ironia, o que não é, onde que é a crítica, porque senão ele não consegue, digamos assim, se situar naquela obra, é cancelável, não é? Então, infelizmente, existe isso. E isso, essa, digamos assim, pobreza nas leituras atuais, assim, isso é fácil de perceber pelo tipo de série de TV que é popular, pelo tipo de filme que é popular, essa pobreza generalizada, né, da percepção assim, narrativa, ela acomete com mais força escritores que usam muito da ironia, usam muito da brutalidade, né? Usam muito da crítica, de uma crítica social menos esquemática, mais radical, mais ampla, né? Como é o caso do Canet. Mas fica aqui a sugestão de leitura. Procurem, leiam Canet, especialmente leiam Auto de Fé, que é um dos grandes romances do século XX.